Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Olá! Vivemos hoje um dos momentos mais transformadores da história da saúde e também da economia. Pela primeira vez, conseguimos conectar dados, tecnologia e cuidado em escala. A pesquisa TIC Saúde 2024 mostra que 92% dos estabelecimentos de saúde no Brasil utilizam sistemas eletrônicos para registrar informações de pacientes. A mesma pesquisa mostra que, em 2023, mais de 30 milhões de consultas no Brasil foram realizadas por telemedicina. A inteligência artificial avança rapidamente e já é utilizada na gestão administrativa, no apoio do diagnóstico e no controle de medicamentos. Mas essa transformação ela não acontece apenas dentro da saúde. A gente está falando de um ecossistema. Ela envolve indústria, empresas, tecnologia, dados e novos modelos de negócio. A pergunta central não é mais se a tecnologia vai transformar. É quem vai liderar essa transformação e como os diferentes setores vão se integrar. Ecossistemas. Meu nome é Felipe Buzzi, sou jornalista e você está ouvindo ou assistindo o Conecta Mais Saúde, o podcast da Unimed Grande Florianópolis. Hoje vamos falar sobre tecnologia, inovação e principalmente sobre como os ecossistemas estão redefinindo o futuro da saúde e da economia. Mais do que isso, vamos tentar entender um pouco mais o que são ecossistemas em tecnologia e saúde. E quem nos acompanha na apresentação hoje é o Dr. Ademar Paes Júnior, presidente da Unimed Grande Florianópolis. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer estar aqui, conversando contigo, recebendo aqui o José Eduardo Fiates, para a gente poder fazer uma discussão bastante produtiva nesse tema. E para enriquecer essa nossa conversa, está aqui como convidado hoje, um convidado especial, o Dr. José Eduardo Azevedo Fiates, diretor de Desenvolvimento Industrial e Inovação da Fiesc, coordenador da Academia Fiesc de Negócios, participou diretamente do Sapiens Park e também do fundo Venture Capital, C-Venture, e é uma das principais referências nacionais no ecossistemas de inovação. Tudo bem, Dr. Fiates? Tudo bem, é um prazer também estar aqui. É uma honra recebê-los essa noite, espero que a gente tenha uma conversa bem bacana sobre ecossistemas, tecnologia e saúde. E é justamente puxando essa linha, todo esse contexto que eu apresentei para vocês, são números, a gente vê que a tecnologia ela não é uma coisa só, hoje em dia, né, são múltiplas frentes para a gente entender o que é a tecnologia. Mas uma coisa que eu observo bastante é que quando a gente fala de tecnologia, um dos termos que aparece muito é ecossistemas. Né? E essa é uma dúvida pessoal minha também, quando a gente fala de ecossistemas ou ecossistemas em saúde, o que significa isso? O que significa um ecossistema em tecnologia ou em saúde? Doutor Ademar. Olha, mais do que você ter setores da economia, né, como por exemplo na saúde, o setor de saúde, que é um setor bastante relevante, é um setor que movimenta aproximadamente 9,4%, 9,5% do PIB. Esse setor de saúde ele tem vários subsetores que são integrados, como, por exemplo, empresas que contratam planos de saúde, os planos de saúde que fazem essa intermediação entre a empresa e um outro elemento importante, que é a rede. Né? Nós temos toda uma cadeia de fornecedores, que são as indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, as empresas de tecnologia, serviços especializados, limpeza e conservação, serviços financeiros, logística especializada no setor privado, e ainda a gente tem mais o setor público, né, que no caso da saúde é o SUS, né, que o governo faz essa gestão, né, utilizando os impostos para prover serviço de saúde. Mas mesmo nesse sistema complexo, ele também está integrado com inúmeros outros sistemas econômicos, com a indústria, né, com o agronegócio. Hoje, por exemplo, a gente não fala mais em saúde isoladamente se a gente não falar numa alimentação saudável. Hoje a gente não fala mais em saúde sem o ecossistema de esportes, né, para você praticar esportes, ter produtos. Então, você não consegue fazer mais nada sozinho. Né? Então, a saúde hoje não é mais um setor isolado, ele é um setor totalmente integrado, influenciando as demais áreas
da economia como um todo, né? E impactando a vida das pessoas, não apenas pelos serviços que provém, mas também como um motor de geração de riqueza, né? Fiates, quando a gente fala sobre, por exemplo, tecnologia, acredito que antigamente talvez essa visão era muito voltada às vezes até a produtos específicos ou tecnologias específicas. Quando a gente insere isso num discurso de ecossistemas, como o Dr. Ademar falou, quando a gente fala isso de uma forma mais ampla, né, a gente entende a tecnologia como algo muito mais impactante em vários setores da economia, da sociedade. Então, eu queria entender um pouco de ti também como é que essa visão sistêmica de ecossistemas pode beneficiar o desenvolvimento da indústria em Santa Catarina. É muito interessante. O tema de ecossistemas tem sido utilizado, como aliás acontece muitas vezes com outros termos também, na ciência, no mercado, etc., de forma às vezes um pouco precipitada e não totalmente apropriada. Quem cunhou esse termo foram os biólogos, né, porque os ecossistemas nascem inicialmente no ambiente exatamente biológico, né? Mas talvez até antes disso, por que esses termos são úteis, né? Porque o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos na Terra é que ele tem capacidade de construir modelos mentais que configuram alguma coisa real, né? Então, quando eu falo para você, pense numa casa, o teu cérebro provavelmente pensou uma coisa parecida com um negócio desse. É uma casa. Num desenho bem pobre. Essas metáforas, esses símbolos, essas linguagens de formas de comunicação, elas facilitam exatamente a interconexão das informações, dos pensamentos, das ideias. Então, quando você fala em fluxo, você também imagina alguma coisa. Quando você fala em componentes de um sistema, você já imagina o que mais ou menos é. As metáforas e as simbologias são muito úteis exatamente para promover o processo de liderança, de comunicação, de articulação dos vários atores que estão relacionados com um determinado tema. E o ecossistema é um dos poderosos instrumentos para fazer isso, porque o ecossistema primeiro, é um sistema, então é um conjunto de elementos que tem uma determinada diversidade, né? Não pode ser os mesmos elementos, porque senão não tem a característica de um ecossistema. Então há uma diversidade dentre esses elementos. Esses elementos trocam alguma coisa entre si, em alguns casos é energia, outros casos é informação, outros casos é biomassa, né? Existe uma saída e uma entrada de alguma coisa, você tem uma entrada de um determinado recurso e vai sair um determinado resultado, né? E existe uma inteligência nesse ecossistema, ele funciona melhor do que se a coisa simplesmente fosse jogada ao léu, né? Então, quando você pensa numa coisa desse tipo, num elemento que junta vários elementos, que articula esses elementos, que produz um fluxo, que gera um resultado e que tem uma inteligência de gestão desse processo, acho que parece para todo mundo que é alguma coisa que ajuda a fazer funcionar determinados temas. Então, um ecossistema de saúde é um ecossistema que junta médicos, hospitais, devices, ferramentas, fármacos, o próprio hospital, né? Que processa dinheiro, informação, recursos, energia, etc., para atender um determinado objetivo lá dentro e gerar um resultado final. É um ecossistema. E o ecos aí vem exatamente do conceito de casa, do conceito de ambiente, né? Então o ecossistema normalmente está relacionado também com o ambiente. E exatamente por ter essa complexidade, essa abrangência, é um elemento de comunicação, de metáfora extremamente poderoso, por isso ele tem sido usado para ecossistema de finanças, ecossistema de marketing, ecossistema de negócios, ecossistema do time de futebol e assim por diante. Não importa se está sendo usado corretamente ou não. O importante é para que ele é utilizado. Ele torna mais fácil a compreensão e, portanto, a gestão e, portanto, a geração de uma performance melhor. E justamente falando de performance melhor que me vem a segunda pergunta. Assim, quando a gente olha para a tecnologia, para a inovação, integração entre esses setores, a criação desse ecossistema, o desenvolvimento desse ecossistema de forma longitudinal, de forma constante, né? O que mudou na prática, se a gente for pegar nos últimos 20, 30 anos, assim, não só na saúde, mas na forma como os sistemas econômicos em geral estão funcionando?
Eu penso que o que mudou e o que fez com que houvesse esse surgimento, essa valorização do termo ecossistema, é exatamente a complexidade dos sistemas, que a quantidade de variáveis, a diversidade dessas variáveis, a dinâmica dessas variáveis aumentou muito. E o ecossistema, exatamente pelas características que nós falamos, um ecossistema é alguma coisa que consegue gerenciar o simples e o complexo, que consegue trabalhar com coisas pequenas, mas também coisas em grande escala. É um sistema autorregulável, né? Então, ele é extremamente aplicável a exatamente muitas das coisas que nós estamos convivendo hoje. A internet, né, que é um volume de informação gigantesco, com diversidades enormes, uma coisa influenciando a outra, cadeias globais de fornecimento de alimentos, de qualquer coisa, envolve multimodalidade, avião, navio e assim por diante, com produtos diferentes, etc. Quase tudo que nós convivemos hoje em dia tem uma complexidade, uma diversidade que é típica de um ecossistema. E por isso talvez as pessoas estão aplicando tanto ele de maneira intensa. E assim, Fiat, algo que eu tenho percebido claramente que a tecnologia ela vem trazendo uma capacidade de transformar um pouco dessa complexidade em clareza. Por isso ele passa a ser útil. Exato. E assim, e se você observar o que se desenvolveu primeiro, especialmente nessa revolução da era da informação, vamos chamar, são as tecnologias de informação e comunicação. Isso. E a informação e a comunicação são elementos primordiais para um ecossistema funcionar. Né? É causa e consequência, né? Exatamente. E é muito interessante quando a gente começa a perceber essa correlação, né, entre tecnologia e ecossistemas, e eu acho que a tecnologia foi um dos ambientes que mais se apropriou desse conceito de ecossistema, ou que pelo menos disseminou de uma maneira mais clara, justamente quando ela começa a ser uma espécie de substrato que permeia várias camadas dos múltiplos ecossistemas que a gente vive, incluído o de saúde, né? E você tem uma experiência nisso, né? Nessa visão de construção, inclusive do ecossistema regional que a gente tem aqui na região de Florianópolis e Santa Catarina. Você tem toda a razão. A tecnologia ela viabiliza determinadas funções de invenções que às vezes surgem no momento errado, né? Se você às vezes até tem uma grande sacada, mas se não tem a tecnologia adequada para aquela solução naquele momento histórico, ele fica perdido. E tem inúmeros casos disso na história. A inteligência artificial já vem sendo pensada e discutida há anos. Na década de 50. Mas ela se viabiliza agora porque a tecnologia permite você processar a informação no nível de complexidade e velocidade tal que o ecossistema passa a funcionar, né? Então a estruturação de informação, a capacidade de organização de informação é fantástica porque a tecnologia gera isso. E o curioso e o bonito, o lindo dessa história é que exatamente o que é viabilizado pela tecnologia torna mais veloz o desenvolvimento de novas tecnologias para fazer com que aquilo desenvolva mais rápido. E isso cria um crescimento exponencial gigantesco, que nós não temos dimensão ainda de como é que vai se comportar isso na realidade. Mas aí gera, para nós, por exemplo, que estamos discutindo muito o desenvolvimento industrial, e desenvolvimento do país gera uma preocupação muito grande que quem não se adequar vai ficar muito para trás. Né? Muito para trás. Não é só a empresa que não aplica, ou o empresário que não aplica, que vai perder para o concorrente. Os países que não estiverem preparados, rapidamente nos próximos anos, vão ficar muito para trás. E é muito... Eu acredito que seja talvez também uma questão de visão, assim, no sentido, porque me dá a impressão, às vezes, que o ecossistema ele já existe. As tecnologias, às vezes, elas estão circulando ali, né? Estão sendo desenvolvidas, estão criando, né? Às vezes é importante, por isso que eu acho que talvez seja isso, essa visão sistemática de olhar para um ecossistema, você olhar para o que já tem para esse ecossistema e administrar ele conforme ele vai se regulando, como você comentou, se autorregulando. Então acho importante, seria mais ou menos essa linha de a gente olhar para o ecossistema dessa forma e a partir disso criando esses ecossistemas que vão se comunicando, né? Seria mais ou menos essa linha? Enxergando as coisas naturais, as coisas que acontecem, como é que elas fluem,
Tá? Por exemplo, todo mundo com certeza concorda que a Amazônia é um ecossistema, certo? Sim, sim. A Amazônia é um ecossistema, mas nós não sabemos ainda explorar adequadamente, muito longe das possibilidades, a bioeconomia da Amazônia, toda a riqueza científica, porque nós não entendemos ainda como é que isso funciona, mas todos sabemos que é um ecossistema. Isso aconteceu no passado com coisas que são mais simples que agora a gente entende. Uma placa eletrônica é um ecossistema de componentes, etc., fluxo de informações, que hoje um sujeito bem treinado, rapidamente ele entende, né? Então isso tem evoluído, e por isso que eu digo, a tendência é exponencial. Na medida que nós começarmos a compreender cada vez mais, inclusive com o uso da tecnologia, nós vamos descobrir coisas fantásticas nos próximos anos. E é uma coisa que muitos, vamos dizer assim, ecossistemas, vamos dizer que existe um ecossistema do todo, né, do planeta, né, mas alguns subsistemas, né. Então, por exemplo, no ambiente de tecnologia, está muito claro um crescimento acelerado do desenvolvimento tecnológico, mas se você for olhar, por exemplo, no mercado financeiro, também um crescimento acelerado na disponibilidade de recursos para financiar essas tecnologias. A gente vê hoje disponibilidade, né, vamos pegar o exemplo da IA, né, a gente vê a disponibilidade de tecnologias de processamento muito maiores, de disponibilidade de dados em maior escala, dentro de SaaS, dentro de arquivos digitais, né, que a era pós-digitalização acelerou essa disponibilidade de dados para a IA trabalhar, mas também no ambiente financeiro tem mais recursos, mais liquidez para financiar esse crescimento que há 40 anos não existia, essa liquidez toda. Então, a gente percebe um crescimento, muitas coisas estão crescendo ao mesmo tempo e a evolução conjunta vai dando vamos dizer assim, o ambiente favorável para que tudo vá correndo paralelamente, né? A gente estava conversando um pouco antes do podcast também, doutor Ademar, sobre como esse termo ele foi muito adotado para a indústria tecnológica, e eu fiquei me perguntando por que é importante falar sobre ecossistemas na saúde? Por que é importante a gente trazer esse termo quando a gente vai falar de saúde? Acho que o conceito principal é que ninguém faz saúde sozinho mais, né? A indústria farmacêutica ela não consegue trabalhar mais sozinha desenvolvendo medicamentos, um hospital ele não consegue se desenvolver sozinho, um plano de saúde não se desenvolve sozinho, uma startup de tecnologia de saúde não vai se desenvolver sozinho. A gente precisa cada vez mais um nível de integração maior para que todos acelerem na mesma velocidade. E aí tem um ponto importante, é mais saudável o ecossistema quanto mais alinhado tiver os níveis de maturidade desses elementos que compõem, né? Não adianta nada você ter um super hospital num ambiente onde um plano de saúde não funciona, a indústria não tem recursos para pagar aquele sistema, a indústria farmacêutica não disponibiliza as medicações ali naquele território, né, e não tem profissionais adequados, né? É melhor que todos cresçam em níveis de maturidade semelhantes, alguns puxando mais, mas os demais acompanhando. Você não vai ver uma grande universidade, um grande centro de pesquisa, sem ter um bom hospital ao lado, né? Sem ter um bom centro de formação de profissionais. Então, isso é algo que se transformou, né, rapidamente, e a gente precisa ter essa noção de integração. Não adianta nada eu discutir, por exemplo, custos de saúde só entre as empresas. Não faz o menor sentido. Você precisa trazer o hospital, você precisa trazer o plano de saúde, você precisa trazer a indústria, né, porque cada um tem problemas, tem limitações, tem desafios e também tem soluções, exatamente. Não, tem toda a razão e como ele é médico, eu posso falar aqui de camarote, porque os ecossistemas, a gente talvez não enfatizou isso de maneira forte no começo. Qual é a função do ecossistema? É gerar e preservar a vida. Tá? Essa é a função básica do ecossistema. Então, esses caras aqui, os médicos, enfim, os profissionais de saúde, estão ligados o tempo todo com esse conceito, né?
Todos nós, quando aprendemos lá no ensino básico ainda sobre o ser humano, a gente aprende o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema, né, dos ossos e tal, que formam juntos um ecossistema chamado ser humano, que por sua vez é viabilizado, é preservado, é tratado por um ecossistema que é composto por todos os elementos que foram colocados. Então, talvez na saúde seja ainda mais importante, porque é daí que vem a razão de tudo, né? Que é preservar a vida, né? E claro que todas as vidas são importantes no planeta, mas nós, até por um egoísmo natural, queremos que o ecossistema de preservação da vida dos seres humanos seja muito, muito bem cuidado e desenvolvido. Então, por isso que ele é tão, acho que, aplicável a essa realidade, né, da saúde. E tem algo que a gente percebe claramente, que um ecossistema de saúde equilibrado, atuante, eficiente, né, ele acaba interferindo em todo o ambiente onde ele está inserido. Por exemplo, a gente tem discutido, inclusive na própria Academia Fiesc de Negócios, o impacto de saúde e produtividade, né? O impacto de saúde e eficiência, saúde e bem-estar, a prevenção, né, dos mais diversos, né, sejam problemas cardiovasculares, prevenção oncológica, prevenção para a saúde mental, que é algo que está vindo com muita força, né? E isso tem se tornado uma agenda estratégica das empresas, né? Sim. Como é que você tem visto esse crescimento? É isso mesmo. E por quê? Porque com essa ferramenta, né, com esse elemento de representação simbólica, você começa a trabalhar com diversas variáveis, né, que anteriormente talvez não fosse tão trivial assim, né? Então hoje, por exemplo, as pessoas dizem por que cultura é tão importante, por que eventualmente arte é importante, por que o lazer, o esporte é importante. É claro que tem funções, o esporte tem as funções fisiológicas, mas também tem outros elementos que a gente às vezes não dimensiona adequadamente, vinculados à saúde mental, né, que você acessa por outros instrumentos que até então não se pensava. Então, de novo, a complexidade, a diversidade e o entendimento dessas relações faz com que você chegue ao resultado principal, que no caso é gerar vida, gerar prazer, gerar bem-estar e assim por diante. E já caminhando então pro final, infelizmente nosso tempo é um pouco curto, que eu queria fazer então esse jogo rápido de perguntas e respostas. Eu só queria fazer mais uma pergunta assim, para o Fiates. Fiates, a gente percebe que os ecossistemas têm se desenvolvido, o ecossistema de inovação vem crescendo, né? Santa Catarina tem se posicionado como uma referência, né? Mas a gente ainda percebe alguns fatores que estão limitando um desenvolvimento mais acelerado disso, né? O que você atribui? O que a gente precisa buscar mais, né? Ou talvez todos, mas é conhecimento, é o desenvolvimento pessoal de quem está envolvido, é o acesso a tecnologias disponíveis em outros lugares, é investimento, é coordenação. O que você identifica para a gente acelerar mais essa incorporação, inclusive na saúde, mas eu não digo só na saúde, eu digo a inovação de um modo geral. Se fosse para responder completamente, o negócio ia durar longe. Mas agora. 2 horas, mas fica à vontade. Mas eu agradeço a pergunta, porque até dá espaço para explorar um pouco um tema que eu estou estudando nos últimos tempos aí, que estou muito convencido que tem muito a ver com o ecossistema, que é exatamente assim, essa performance nossa em vários temas, em vários assuntos, e que faz com que talvez o nosso país não se desenvolva tão rápido e da maneira que merece e precisa, né? Eu tenho chamado assim, nós somos pródigos em construir alguns grandes quase acertos no Brasil. O que eu chamo de um grande quase acerto? São esforços que nós fazemos que tinham um grande potencial para ser uma referência mundial e, consequentemente, gerar resultado, né, para o país, não só financeiro, mas em termos de autoestima, de marca e tal, e não conseguimos. Por exemplo, Pro álcool, né, para os jovens que não conhecem, nós desenvolvemos uma tecnologia de transformar a cana em combustível, né, gerando como resultado vapor de água na atmosfera. Isso é extremamente atual, né? Nós estamos falando de mudança climática, energias renováveis, etc. O mundo não sabe que nós geramos o Pro-álcool, o mundo não adota essa tecnologia, nós não conseguimos transformar isso num padrão mundial, certo?
Quando você fala em pesquisa em águas profundas, a Petrobras desenvolveu essa tecnologia. Nós temos universidades aqui em todo o Brasil que participaram desse processo. Quando você pergunta tecnologias em águas profundas no mundo, você tem 3 ou 4 empresas americanas, europeias e tal, e asiáticas, que são consideradas as referências na área. Foi um quase grande acerto. Tá? Brasília é um quase grande acerto, porque você pensa bem, em 1957, construir uma cidade inteira em 3 anos e meio, tá? No Brasil, é um negócio monumental, que os números dizem que foi aproximadamente $200 bilhões, né? Na mesma época, o Kennedy anunciou o programa A Lua, que custou $300 bilhões, não foi muito mais, né? Só que os americanos tinham e têm uma visão sistêmica e ecossistêmica das coisas. Quando você pega o discurso do Kennedy, ele falava assim: nós vamos à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil, e porque vai nos ajudar a nos organizar no roadmap de desenvolvimento de materiais, de eletrônica, de software, de alimentos, de saúde. Isso vai nos ajudar a nos organizar. Ele tá falando, descrevendo o ecossistema do país. Aqui no Brasil, nós decidimos construir Brasília porque o presidente Kubitschek, num discurso lá em Goiás, falou que ia cumprir absolutamente 100% da Constituição brasileira. E aí um deputado disse assim: o senhor sabe que diz na Constituição que o Brasil tem que ter a sede da sua capital no interior do país, no centro do país? Ah, diz, então eu vou cumprir. E aí construiu-se Brasília. Mas ela não se tornou uma referência de desenvolvimento sustentável, de cidade inteligente, de multimodalidade para chegar lá com transportes de várias características, de estratégia de desenvolvimento regional e setorial e de interiorização do Brasil. Conquistamos uma série de coisas, não é uma coisa ruim, mas é um quase grande acerto. Eu acho que o desafio nosso, eu estou muito convencido disso, é de que os grandes acertos, os que tiveram continuidade, que tiveram sustentabilidade, são aquelas situações onde os gestores e os líderes conseguiram enxergar o ecossistema por trás daquele processo. E aí entra a pergunta que eu ia fazer pra gente já indo encerrando, que é essa pergunta provocação. Ecossistemas de inovação só funcionam em países desenvolvidos? Um dos países que mais... No Brasil funciona, tá? Florianópolis é um ecossistema de inovação de grande sucesso, e nós temos vários outros, né? A Índia tem inúmeros casos, né? A Índia tem experiências fantásticas na área de finanças, na área de saúde, diversas, em baixa renda e tal, porque o ecossistema funciona. Ecossistema não é uma questão elitista, é uma questão de modo de pensar. Entendi. E eu vejo o seguinte, você não precisa inovar apenas no ambiente perfeito. Eu acho que a inovação ela é ainda mais relevante nos ambientes mais imperfeitos, né? E é sempre um desafio de criatividade, né? Você conseguir superar essas limitações, e eu vejo assim em alguns momentos os mais variados motivos que impulsionaram o desenvolvimento. Por exemplo, Florianópolis é uma cidade que cresceu a partir de uma universidade, era um lugar onde não tinha indústria, as pessoas saíam da faculdade de engenharia e tinham que empreender de alguma forma. Na época, acho que a referência à tecnologia era telecomunicações, começou no ambiente de telecomunicações, depois foi partindo para outras áreas, né? Aí, naturalmente, que os ambientes que dominam economicamente acabam demandando mais inovação. Hoje, por exemplo, Florianópolis é uma cidade que, depois de tecnologia, as principais fontes de receita é saúde, turismo e construção civil. É natural que empresas de tecnologia aqui do nosso ecossistema se desenvolvam nesses setores também, né? Então, muito embora a gente não tenha a perfeição à disposição, mas a gente consegue desenvolver. E aqui em Florianópolis, especialmente, a área de saúde tem alguns setores, né, que são mais relevantes. A gente tem
as tecnologias digitais, né, e onde tem as tecnologias de comunicação e informação, né, então Big Data, inteligência artificial, os apps, os SaaS, né, Software as a Service, estão dentro dessa área. E você tem toda uma área de biotech, né, onde você tem ali drogas, novos exames, terapias gênicas, diagnósticos genéticos, etc. Está claro que a nossa região aqui cresceu mais nas tecnologias digitais, né? Então, a gente, às vezes eu percebo assim uma dissociação, às vezes, de energia para tentar fazer tudo, né? Às vezes vale a pena você vocacionar uma determinada área e realmente crescer. E aqui no nosso ecossistema é muito interessante que a gente vê empresas que são referências em dados, né? Os dados, eles são a base para o funcionamento da IA. Você precisa ter dados organizados. Então você vê empresas que estão indo para a área de IA, mas elas ainda não têm uma integração com empresas de Big Data, empresas que são as empresas que realmente dominam a interoperabilidade para proporcionar aquele ambiente onde a IA vai processar e gerar os outputs necessários, né? Porque dados não são necessariamente poder, né? Dados, eles são o substrato para você processar e você gerar um output para tomar uma decisão assertiva. E aí as decisões assertivas e acertadas vão elevar o poder e o desenvolvimento econômico daquela determinada instituição ou daquele determinado ecossistema. Eu gostei muito da fala do Fiat ao dizer que um ecossistema é uma forma de pensar. Eu acho isso muito rico porque é isso, né? É esse lago, né, de tecnologias, né, esse lake de tecnologias que a gente tem. E aí acho que entra muito nisso da gente olhar e ter o foco naquilo, né? E distribuir o olhar, distribuir essa forma de pensar, gerar esse tipo de conhecimento a partir da análise desse lago, né, tecnológico. Acho que é isso que é o... E pegando o ponto que o Ademar colocou e você perguntou se só funciona em determinadas situações. Por exemplo, nós temos hoje um caso brilhante aqui, o Padre Wilson tem uma série de iniciativas no Morro da Cruz aqui, nos morros de Florianópolis, no âmbito das favelas, né? Aí eu pergunto para você, os nossos filhos, as nossas filhas, nós temos filhos, duas filhas cada um, será que tem uma visão ecossistêmica do mundo mais rica do que a criança, o jovem, o adolescente que mora na favela? Eu acho que não. Eu acho que lá eles têm uma visão muito mais diversa das dificuldades, etc, etc, etc. Então, se nós aprendemos, de repente, a trabalhar, né, cruzando essas experiências e entendendo a realidade, etc., nós podemos nos tornar ainda mais competitivos, porque vão saber mais informação, trabalhando organizadamente, que é o que eles fazem lá. Então, nós até usamos uma expressão há algum tempo atrás de que Florianópolis tem uma situação onde talvez o morro venha salvar o vale. A gente fala muito do Vale do Silício, do Vale disso, daquilo. Qual que é o grande problema aqui embaixo, no Vale? Falta de mão de obra, gente criativa, que sabe lidar com situações inusitadas e tal. Qual que é a abundância lá em cima? Exatamente, gente que vive situações inusitadas e tal, e que quer se integrar a esse sistema, quer construir essas pontes. Ponte é outra coisa típica do ecossistema, ligação, conectividade, etc. Então, tem muito espaço para ser trabalhado. E Fiat, o problema, né, a dificuldade é o motor da inovação, né? Você resolver um problema, você resolver uma dificuldade, instiga, né? Você ultrapassar uma dificuldade, esse é o motor da inovação. É muito mais instigante, né? E você se sente muito mais motivado quando você tem um problema claro para resolver. Aliás, dizem que quando você define claramente o problema, ele já está mais da metade resolvido, né? Então, esse é um ponto importante. Eu vou encerrando por hoje, gente. Eu acho que, daria pra gente fazer mais um episódio. Inclusive, o Dr. Fiat está convidado para participar de mais um episódio. Eu acho que essa pegada da gente trabalhar, falar de ecossistemas com essa forma de pensar, talvez com essa pegada um pouco cultural também, né? É uma cultura, né? Então, eu acho que isso que vai dar, e já está dando, né, um impulso para o desenvolvimento tecnológico, não só o desenvolvimento por si, mas o desenvolvimento mais atrelado à cultura mesmo, né? Sim. Enfim, acho que a tecnologia está associada a isso, não tem como mais separar, né? Então, o ecossistema acho que é isso, né? Então,
Queria encerrar agradecendo a presença do Dr. Fiades. Muito obrigado pela participação. Eu acho que, como eu disse, está convidado novamente para participar aqui. A gente vai ter muitas pautas. Acredito que a gente pode trazer esse tema de novo para a gente trazer com mais profundidade. E também queria agradecer muito ao Dr. Ademar. Eu acho que o Dr. Ademar vai estar sempre aqui com a gente. Vamos puxar ele aqui para a gente, para nos ajudar nessas conversas. Mas eu acho que contribuiu bastante para essa conversa também. Muito obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer. Prazer também, estou à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Esse foi o Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Quer saber mais e acompanhar sobre outras conversas, outros assuntos que a gente vai trazer aqui? Pode nos seguir nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, enfim. Pesquisa lá, Unimed Grande Florianópolis, Conecta Mais Saúde, que você vai encontrar. Dito isso, Unimed Grande Florianópolis, viver saudável, esse é o plano. Unimed Grande Florianópolis, viver saudável, esse é o plano.